A gente segue tratando deste assunto agora. Nós vamos receber o professor da China Foreign Affairs, Marcos Vinícius de Freitas, já conectado conosco, já na tela. Professor, muito boa tarde, obrigado por poder estar conosco aqui. Queria abordar justamente desse ponto, o quanto, olhando o que havia acontecido lá no Salão Oval, naquele momento que chocou o mundo, de tanta rispidez entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, quanto agora, meados de junho, há um outro momento que acaba animando as forças de defesa ali da Ucrânia, e tanto que Volodymyr Zelensky fez esse agradecimento. Mas é o suficiente para se ter uma nova reviravolta nesse conflito que já passa de 2 anos e meio, professor? Eu acho que a gente tem que levar em consideração, um prazer conversar com você de novo, mas eu acho que nós temos que levar em consideração 3 pontos importantes nessa história toda agora. Em primeiro lugar, o fato de que a promessa de campanha de Trump se provou e foi comprovada como inefetiva, não é? Aquela questão de que um dia ele resolveria a situação da Ucrânia se revelou como uma promessa de campanha não cumprida. Em segundo lugar, e aqui é mérito do presidente Trump, ele conseguiu aí com que a OTAN aumentasse, que houvesse ali um compromisso dos países em aumentar os seus gastos de defesa. Inclusive, na última reunião, isto foi muito celebrado pelo atual secretário-geral da OTAN e também pelo próprio presidente Trump. O que gera aí para ele uma vantagem muito importante, porque nós estamos falando aí de um orçamento de US$ 1 trilhão em armas, que serão necessariamente compradas dos Estados Unidos. Você não vê aí os europeus com a possibilidade de comprar armas da China ou da própria Rússia. Então, ele tem ali um grande mérito nesta questão comercial para os Estados Unidos, e nós não podemos esquecer que este é um ponto fundamental da administração Trump, essa preocupação com o aspecto comercial e de incremento da economia americana. Mas o terceiro fator aqui, que é o mais complicado, é que, de fato, nós estamos mais próximos aí de praticamente uma declaração de guerra da OTAN à Rússia. E isso é extremamente preocupante, porque nós sabemos que um gato aquado, um animal aquado, pode tomar algumas providências e pode tomar algumas ações que serão extremamente prejudiciais. E quem paga, no fim das contas, é o povo ucraniano, porque eu sempre dou um exemplo para os meus alunos na China. Quando você toma o café da manhã, você tem 2 animais envolvidos, Você tem a galinha e o porco, quando você come ovos com bacon. A galinha está envolvida e o porco está comprometido. Nesta situação, o que nós observamos é que, apesar de tudo, os Estados Unidos estão apenas envolvidos, enquanto que os ucranianos são efetivamente aqueles que estão comprometidos nesse processo todo. E aí, claro que existe uma série de outros problemas que revelam aí dificuldades nesse processo de paz. Professor, eu vou pegar para mim essa analogia da galinha do porco. Eu achei perfeita ali para sintetizar, explicar muitas situações. De fato, é muito visível, concreto. E aí, qual seria, então, vou corromper, digamos assim, ou derivar desta analogia, a Europa? Qual que seria o bicho no seguinte sentido? Porque se por um lado é a Ucrânia quem sente mais diretamente cada vez que esse conflito tem uma escalada, o povo ucraniano, mas também, como o senhor disse, a Europa tem uma situação e que mudou muito desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, de ter uma preocupação com a sua própria preservação de status quo de paz, digamos assim, que há muito tempo não se via, desde a Segunda Guerra, talvez. Nesse aspecto, o senhor já colocou o quanto a OTAN e a Europa se mobilizou para incrementar o seu orçamento de defesa. Mas esta medida chega num momento de alívio, ao mesmo tempo que Trump pressiona também com as questões comerciais, quando fez o anúncio de tarifa comercial mais alta para a União Europeia. Como é que essas duas questões se relacionam, ao seu ver? Veja, não há dúvida de que essa movimentação da própria OTAN tem um impacto na questão comercial.
não é? Não podemos deixar de ignorar que Trump anunciou nessas cartas famigeradas que ele distribuiu, uma delas foi para a União Europeia, aumentando ali a questão tributária na União Europeia. Então, isso é uma realidade que você observa que, obviamente, os europeus utilizarão ali todos os seus mecanismos para tentar evitar que sofrer as consequências desta sanção, deste incremento tributário, que no caso brasileiro, por exemplo, eu comento sempre, 50% já não é nem uma tarifa, é mais ou menos um embargo que você impõe a um país na questão de importação dos produtos daquele país. Mas a Europa está tentando aí, nesse processo todo, fazer uma aproximação e acendendo aí todas as velas possíveis para conseguir algum benefício nesta relação com Donald Trump para evitar que haja maiores problemas. Agora, você pode dividir também a Europa em duas. Você tem aqueles que têm uma lembrança muito presente da presença soviética na Europa. E estes são, sem dúvida, os principais articuladores no sentido de afirmar sempre que a Rússia vai invadir a Europa, vai invadir a Polônia, embora o discurso seja completamente incoerente, porque nós sempre falamos, e a mídia tem coberto muito disso, que a Rússia não tem a capacidade de sequer vencer a Ucrânia, como é que ela vai conseguir invadir o resto da Europa? Mas é parte do discurso daqueles que sobreviveram os períodos sombrios da União Soviética. E também o resto da Europa que está distante desta situação, mas que é obrigado a ser solidário em razão, talvez, de uma presença militar dos Estados Unidos no país. Como é o caso, por exemplo, de Portugal, afastado da situação, mas que tem bases militares norte-americanas. Ou mesmo os italianos, que veem desde o início, nessa situação toda, um tremendo prejuízo, porque os russos eram grandes compradores de produtos italianos, de marcas italianas, né? Todo mundo se recorda que os russos têm esta mania de ostentação de marcas e, com certeza, a marca italiana de luxo perdeu ali um mercado muito importante. E o grande problema, e aqui nós temos essa divisão de Europa, não é, com relação à proximidade, mas o fator principal, na minha perspectiva, é que os europeus não entenderam, ou se entenderam, não expressam isso de uma maneira clara, é que eles conviverão com a Rússia nos próximos 1000 anos. E não há o que fazer neste processo. Embora se queira, desde o século XIX, dividir a Rússia, até hoje essa estratégia não deu certo. E você há de conver que quando você tem um vizinho como Rússia, Estados Unidos, China, você tende a prestar mais atenção nas suas movimentações. Afinal, né, depois daquela ideia que o presidente Bush fez de ação preventiva, na perspectiva de que haja um ataque iminente, como ele fez no Iraque, como o próprio Putin alegou na questão da Ucrânia, e Netanyahu recentemente o fez com relação ao Irã, ser vizinho desses elefantes é muito complicado. É isso. Nós conversamos com o Marcos Vinícius de Freitas, professor da China Foreign Affairs. Professor, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN. Até a próxima. Até a próxima. Contem comigo sempre. Obrigado.